Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do Pod Luca, o podcast do Di Luca. Essa é a edição de número 8, mas hoje é uma edição muito especial. Estamos iniciando uma nova fase, a fase do Pod Luca Sem Fronteiras, que a gente vai fazer um bate-papo aí via internet com personalidades do estado e também do país. E nesta edição de número 8 do Pod Luca, o podcast do Di Luca, nós estamos iniciando um Sem Fronteiras. Qual é a ideia do Sem Fronteiras? É expandir um pouco mais, é bater um papo com outras personalidades. E hoje, para iniciar, para estrear esse Sem Fronteiras, ninguém melhor do que Daniel Gontijo, doutor em neurociências, professor de psicologia e pesquisador. O Daniel, ele mantém aí o seu canal no YouTube com mais de 360 mil inscritos com foco na divulgação científica, reflexões sobre religião e pseudociências e também o IPA, que é o Instituto Ponto Azul, de cursos online com muita psicologia, ciências e filosofia. Daniel, seja muito bem-vindo ao Pod Luca, primeiramente. Muito obrigado mesmo por aceitar bater esse papo, que muito me honra, já participei contigo lá no teu canal, mas para mim é uma honra muito grande poder contar contigo nessa primeira edição aí, Sem Fronteiras, aqui Brasil afora. Que agradeço, Diego, bom demais, cara, foi massa nosso diálogo lá no canal, de certa forma tem um pouco a ver a sua trajetória, as suas reflexões que você levou para lá com a minha área de estudos, que é psicologia da religião, psicologia da crença de forma geral, porque eu trabalho também com a temática das pseudociências tão problemáticas. Então, felicidade estar por aqui para fazer essa retribuição da sua visita lá no canal para conversar um pouquinho sobre esses temas legais aí com você. Legal, muito obrigado. Daniel, vou te pedir, como a gente sempre faz, e também não é diferente contigo em outras participações aí, para tu fazer uma breve apresentação tua. E nessa apresentação eu já peço para tu conduzir o porquê da tua escolha profissional, a área da psicologia, como é que tu começou, né? E depois a gente já encaminha mais para essa parte aqui da divulgação científica e aonde também tem um impacto muito grande, especialmente em nível nacional, através da internet, né? Legal, então eu faço divulgação científica de psicologia, principalmente, com foco na psicologia da religião, na psicologia da crença. Como eu falei, eu falo bastante sobre pseudociências, estudo, pesquiso esses temas. Depois da minha graduação em psicologia, eu fiz a pós-graduação inteira, especialização, mestrado e doutorado em neurociências, mas só no doutorado que eu pude me concentrar no estudo da psicologia da religião, estudando especificamente a relação entre espiritualidade e saúde mental. Então, desde então, eu estou focado nas pesquisas na psicologia da religião, com um pouquinho de pseudociências também, de vez em quando, em algum trabalho ou outro que eu apresento no congresso, em todas as redes sociais, fazendo divulgação científica, e é um pouquinho por aí. Cara, é difícil dizer assim, por que eu fui para esse ramo, o que aconteceu, de onde veio o interesse. Eu acho que são múltiplos fatores, difícil simplificar, mas eu sempre, não sei se sempre, mas desde muito novo, ainda adolescente, eu já era bastante interessado nas grandes questões existenciais, tipo, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos. Tanto que eu pensei em fazer filosofia inicialmente, mas não tinha filosofia na minha cidade. A faculdade oferecia psicologia, que eu achei que tinha alguma conexão, porque eu também era muito interessado no comportamento humano, em experiências anômalas, que a gente chama, tipo sonhos lúcidos, premonição. Será que existe alguma coisa mágica no mundo? Ou é tudo imaginação, confusão, mentira, falcatrua? Então eu tinha essas questões que, no final das contas, me motivaram a fazer essas escolhas, a entender até onde a ciência consegue ir para explicar quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, por que temos experiências tão estranhas que frequentemente são interpretadas como provas do sobrenatural. Então, um pouquinho é isso que está no pano de fundo das minhas buscas, dos meus estudos. Além, é claro, de querer entender até que ponto essas experiências, a religiosidade, a espiritualidade, o ateísmo, se conectam com melhor ou pior saúde mental. Então, é basicamente isso. Perfeito. Daniel, tu é mineiro, né? E optou agora por te mudar para São Paulo, que é um grande centro, né?
Como é que foi essa trajetória? Tu iniciaste teus estudos, já há quanto tempo que tu tá nessa trajetória? Inclusive, tu fizeste tua graduação e já engatasse aí a sequência, né? Mestrado, doutorado e tudo mais, né? Sim. Eu me mudei aqui para São Paulo depois de ter concluído já o doutorado. Tem mais ou menos 2 anos, eu acho que está fazendo 2 anos agora. Também múltiplos fatores, entre eles conhecer uma cultura nova, querendo ou não, há as suas diferenças, né, entre Minas e São Paulo, embora haja muitas semelhanças também. Mas São Paulo oferece muito mais oportunidades do ponto de vista profissional, de eventos. Ontem mesmo eu fui a uma palestra do Sérgio Sacani, anteontem no stand-up do Thiago Santinelli, há pouco tempo eu fui no lançamento do livro do Marcelo Gleiser, estive recentemente também numa palestra do Pirula. Então, estar em São Paulo significa poder pegar um Uber para ir ver as pessoas que fazem um trabalho legal de divulgação científica, que tem uma conexão com o que a gente faz. Então, essa experiência profissional, cultural, gastronômica também, porque não? A gente adora passear pelos restaurantes e cafeterias aqui em São Paulo. É um dos motivos. Então, do ponto de vista profissional, cultural, os podcasts que vira e mexe me convidam também para fazer alguma participação. Teve também um fator chato, que foi uma ameaça que eu recebi, uma ameaça de morte, e isso contribuiu mais da parte da minha esposa, de ficar meio pensativa se a gente estava seguro lá, se não era hora de a gente variar o CEP. Então, assim, foi uma série de fatores e a gente está muito contente de morar aqui. Inclusive, minha esposa passou agora no mestrado na USP, então, pelo menos por mais 2 anos ficaremos aqui e não sei para onde a gente vai depois. Vamos ver o que o futuro nos guarda aí. Legal. Daniel, tu comentasse aí sobre a tua inquietude, né, que foi um dos motivos que te levasse à tua área profissional, mas especialmente com um pensamento filosófico e já ali entrando na questão do pensamento crítico. Tu faz uma costura hoje com o canal, com o IPA, com o teu trabalho também, na área da psicologia, filosofia e ciências. Eu tenho a minha formação em comunicação e filosofia. E na filosofia também é estudado a questão, tem aquela frase, né, a filosofia é a mãe de todas as demais ciências, né? Mas muito da psicologia é falado também na área da filosofia e vice-versa. Também já tive estudos na área da psicologia que também me disseram o inverso também, né? Também se encaixa muito bem. Então, para ti, Daniel, como é que tu trabalha? Como é que tu começou a trabalhar? Imagino que tu até pode deixar mais claro, clinicando antes ou não, ou já direto na parte da pesquisa, para começar a trabalhar esse ponto de vista reflexivo. Porque a gente vem de uma cultura, e aí eu falo pelo ponto de vista filosófico, de raízes e tradições que, especialmente agora com a plena era da informática, da comunicação, vai se difundindo muito mais a comunicação com relação a dogmas, a paradigmas, entre outras coisas que fica mais fácil de, não vou dizer nem de falar, que eu acho que ainda está difícil, mas de levar essa comunicação mais longe. Mas quando a gente fala de quebrar paradigma, de implicar com dogmas, que inclusive tu falaste no teu canal, é um dos motivos que te levaram até a ameaça, né? Mas dentro dessa parte te levou na parte da filosofia da religião, da filosofia da psicologia da religião. Como é que tu fizesse então essa costura, como é que foi o início e chegar a esse ponto que tu está hoje, que é um dos principais focos teu, né, trabalhar a psicologia da religião. E eu acredito que muito tem a ver com os prejuízos psicológicos pelos quais as pessoas passam, dentre tantas outras questões que envolvam isso, né? Quando eu falo sobre a psicologia da religião, o foco tem sido mais nos impactos do envolvimento religioso, ou pelo contrário, os impactos da descrença sobre a saúde mental. O recorte que eu costumo fazer é esse. Existem outros campos, outras linhas de pesquisa dentro da psicologia da religião, sobre as quais eu tenho interesse também, de vez em quando eu estudo um pouco, mas o meu foco tem sido na saúde mental. Porque, querendo ou não, a gente está preocupado se as pessoas fazem parte de um grupo de risco, se existem religiões mais perigosas do que outras, será que aquelas religiões mais fechadinhas, que alguns chamam de seitas,
que tem um líder que muitas vezes tem um poder maior de controle sobre o comportamento dos membros? Será que esse pessoal está se dando mal ali dentro? Será que é preciso crer em Deus para ter sentido na vida, para ter felicidade, para gerenciar o estresse, a depressão? Ou nada disso interessa, nada disso importa? Então, vindo do contexto clínico, com esse tipo de interesse, de preocupação, eu acabei desaguando nessa linha de pesquisa para saber até que ponto o envolvimento religioso impacta a saúde mental. De forma geral, as pesquisas mostram que, inclusive, o impacto é positivo. Mais positivo do que negativo. Existem envolvimentos religiosos que são deletérios, que fazem mal à saúde mental, mas existem mais expressões benéficas do que maléficas da religiosidade, da espiritualidade. Por quê? Principalmente por conta dos benefícios de você participar de um grupo. Não é nem porque você tem fé em Deus, é mais porque você congrega, porque você tem pares com quem você compartilha valores, crenças, pessoas para te dar um suporte no momento da adversidade, das dores da vida, um líder para te dar uma orientação, um caminho, uma doutrina para você utilizar para interpretar o que está acontecendo na sua vida. Quem é você? Como você deve se comportar? O que fazer diante de uma turbulência, de uma situação adversa? Esse pertencimento social é o mais importante, aparentemente. Embora a visão de mundo, a cosmovisão oferecida pela religião, pareça também contribuir um pouco para quem é religioso gerenciar as suas crises. Agora, é interessante que tem saído alguns estudos sugerindo que ateus podem até ter alguns benefícios também, bem-estar, participando de grupos ou movimentos de ateus. Então, um pouquinho do que a gente vê na religião parece poder ser contemplado também por grupos ateístas, bem como aqueles que bebem da fonte da ciência, como cosmovisão, para encontrar respostas ali para suas grandes questões, também poderiam ter diretrizes ou maneiras de responder às suas questões existenciais, trazendo algum tipo de benefício também. Então, existem algumas evidências de que o envolvimento religioso tende a ser mais benéfico do que maléfico, mas não é um tipo de envolvimento que oferece benefícios exclusivos. Ou seja, aquilo que a religião oferece, você pode encontrar num grupo de ateus ou de motociclistas e em outras cosmovisões não religiosas também. É um tanto quanto social, daí, né? Em boa medida. Muito bem. Daniel, tu já declaraste que tu hoje é ateu, mas tu pudesse, vamos dizer assim, fazer o trânsito de ter experimentado a crença na tua juventude, como tu dissesse, e paralelo à parte da ciência, do teu estudo, do teu desenvolvimento, creio que essa tua experiência também, ela muito se torna na tua visão de hoje, de poder, inclusive, trabalhar a pesquisa em cima disso. Quando eu optei pela filosofia, tinha um professor de comunicação na área da filosofia, ele dizia que a sociedade, de um certo modo, ela está desesperada. As pessoas muitas vezes se encontram no desespero. E às vezes é aí que a religião abraça, e aí de certo modo ela tem o seu benefício em se sentir abraçado pelas pessoas, mas aí o uso do nome de Deus, de algo transcendental que não se tem a comprovação, muitas vezes ele é abusivo, né, por parte das lideranças, e é onde começa a vir os problemas psicológicos. E tem N exemplos aí, às vezes a gente sabe de pessoas muito humildes que ganham um salário muito pequeno e mesmo assim vão lá e doam grande parte para a igreja, buscando o seu lugar no céu, vamos dizer assim, e isso está muito enraizado no psicológico dessa pessoa, né? Então, eu queria que tu contasse um pouquinho dessa tua experiência de ter vivido, né, a tua juventude até o dia de hoje, e talvez com essa máxima que o meu professor comentou, que eu achei ela muito fundamental. De fato, a gente conhece pessoas que estão no desespero e às vezes é numa promessa divina que essa pessoa se agarra, né? E aí pode vir os prejuízos depois psicológicos. Sim. Para fazer um mix dessas duas questões numa só resposta, eu, ainda bem, não tive uma vida muito difícil do ponto de vista material. Meus pais forneceram um conforto razoável para a gente, condições para estudar,
Até o início do meu doutorado, eu ainda tinha auxílio financeiro dos meus pais, então, ainda bem, eu tive uma segurança financeira bem interessante, que me permitiu, com conforto, com tranquilidade, poder estudar, me dedicar às minhas questões, meus objetivos. E existem evidências de que justamente o sofrimento, vários tipos de adversidade, incluindo a adversidade financeira, impactam sobre o quanto você se vê inclinado a acreditar em Deus, a participar de um grupo religioso. É um dos fatores, não estou simplificando, resumindo tudo a isso, mas eu ter uma vida relativamente confortável em termos de estresse, de problemas, preocupações, acabou contribuindo para eu não ter muito porquê buscar ajuda espiritual, porquê me perguntar, nossa, será que tem alguém aí para me ajudar? Existem evidências de países onde a segurança existencial é maior, onde as pessoas têm melhor acesso à educação, à saúde, a política funciona melhor, com melhor distribuição de riquezas, como vários países da Europa, e nesses países a fé em Deus é mais fraca, as pessoas oram menos, a religião tem menos poder, porque um dos combustíveis da fé é o sofrimento. Então, parte da resposta porque eu me desconverti do catolicismo é essa. Eu tive uma vida relativamente confortável, então eu não tinha esse motivo do sofrimento para buscar algum auxílio, alguma ajuda espiritual. Mas eu também não tive pais que eram tão religiosos assim, para eu poder me inspirar e aprender com o modelo. Eles eram católicos, são católicos, bem moderados, que vão de vez em quando à missa, nada demais, e a gente tem evidências também de que isso impacta no quanto os filhos acabam desenvolvendo a sua religiosidade, a sua espiritualidade. Esse é outro fator. Um terceiro fator importante, porque as pessoas se tornam descrentes e que se aplica a mim também em alguma medida, é que eu tive pessoas pensando diferentemente que me ofereceram perguntas, questões, provocações bem interessantes que me ajudaram a entender como as crenças religiosas não se sustentam muito do ponto de vista racional, científico, como são mal fundamentadas. Então, esse aspecto cognitivo do questionamento, de uma atitude cética, de senso crítico diante dessas questões, acabou contribuindo muito também para eu conseguir, opa, isso aqui não está bem fundamentado, não. Não há provas, no final das contas, de que Deus existe, de que qualquer religião é um caminho para a verdade. E, na verdade, existem explicações científicas para muitas experiências que as pessoas atribuem ao sobrenatural. Então, pode ser que não exista nada disso e as pessoas estão se iludindo por aí. Então, os meus estudos em psicologia, o meu contato com pessoas que pensam diferentemente, a minha leitura de alguns filósofos também, isso tudo seria essa terceira via mais cognitiva para complementar a via motivacional ou do sofrimento e a via social de herança cultural para explicar por que eu me tornei ateu. E são as vias que estão mais bem estabelecidas cientificamente para a gente entender porque as pessoas são mais crentes ou menos crentes. Existem razões ou esses motivos mais emocionais ou do sofrimento, esses motivos mais sociais ou culturais de a gente herdar a fé, a espiritualidade das pessoas próximas a nós, e essa razão cognitiva, o quanto a gente está disposto a questionar, a analisar mais meticulosamente essas crenças religiosas. Eu trabalho na parte da filosofia, sempre uma linha do tempo, né? Que vem trazendo aí, a gente recebe essa carga muito forte lá, desde a antiguidade, vamos dizer assim, mas pegando aqui mais próximo de nós. Muitas vezes a gente tem contato com os bisavós, que naturalmente foram muito religiosos, os nossos avós, que passam para os nossos pais, até chegar nessa nossa geração que ela tenta dar, não sei se dá um contorno diferente, mas não de um passado não tão distante, que vem essa questão religiosa. E muitas pessoas, elas têm um aprisionamento, e esse aprisionamento muitas vezes é em cima do pecado, né, do inferno, coisas nesse sentido. E a gente vê que às vezes pessoas passam a questionar, se questionar, mas tem medo de levar um pouco além isso,
justamente porque está enraizado na sua mente, né? Será que eu fazendo esse tipo de questionamento eu vou acabar de fato indo para o inferno e coisas nesse sentido, que é uma prática muito normal das religiões e das lideranças, né? Do ponto de vista da psicologia, Daniel, o quanto isso impacta, ou enquanto ainda em nível de Brasil, isso é prejudicial, tem sido prejudicial, a ponto das pessoas estarem procurando a terapia, procurando um novo norte científico para que possa, não vou dizer se livrar da questão do sectarismo e tudo mais, mas às vezes para poder dar um novo sentido para a vida e daqui um pouco até poder caminhar paralelo à religião, né? Não necessariamente brigar ou algo nesse sentido, mas entender que às vezes alguém tá falando por ela, tá dizendo por ela o que ela tem que fazer ou deixar de fazer em nome, né, de um pecado ou de punições de Deus, do Deus bondoso e tudo mais, né? Como é que tu vê essa questão hoje em dia, Daniel? É um ponto interessante porque, apesar da tendência ser positiva, existem elementos em várias religiões que produzem sofrimento. E o quanto a pessoa enxerga em Deus uma figura autoritária, punitiva, vingativa, isso se associa com mais sofrimento, com menos bem-estar. Uma crença em Deus, em um Deus mais amoroso, mais protetor, se relaciona com melhor bem-estar. Então, dependendo do tipo de crença que as pessoas têm em Deus, isso pode afetar positiva ou negativamente a sua saúde mental. Esse controle que muitos líderes religiosos têm sobre a vida dos fiéis também pode ser pernicioso. Quando? Quando, diante de um problema de saúde, mental ou não, a interpretação que o líder fornece é contrária àquela recomendação da ciência. Então, em vez de você buscar um psicólogo para trabalhar, para tratar da sua depressão, você busca Jesus ou busca a igreja X ou Y para poder lidar com aquela sua depressão. Não é que a religiosidade não possa complementar ou ajudar um pouquinho as pessoas que têm alguma fé. Porque só de sair de casa e você ouvir uma música que te agrada, que te traz esperança, uma pregação otimista, se conectar com pessoas, fazer algum movimento social, isso já é algo que tende a ser benéfico para quem acredita. Você se movimentar, você ter essa ativação comportamental é legal durante a depressão, por exemplo. Mas quando você deixa de procurar ajuda médica, psicológica para trabalhar essas suas questões emocionais, isso passa a ser deletério, passa a ser problemático para a sua recuperação. Pode até ser realmente prejudicial à sua saúde mental. Não só demorar mais a resolver o problema, como agravar esse problema. Então, existem alguns estudos sugerindo esse tipo de coisa, que quando o discurso do líder religioso ou da religião é mais nós versus eles, a ciência não é legal, você não precisa disso, você só precisa de Deus, da Bíblia, de Jesus, da nossa igreja, da nossa oração, da nossa comunidade, o negócio pode dar ruim. Então, esse é um tipo de dado que a gente tem encontrado ultimamente para alertar como a religiosidade, embora possa fazer bem de forma geral, dependendo de como isso se manifesta na vida da pessoa, se tem esse choque com a ciência que está por trás de boas intervenções para cuidar da nossa saúde, o negócio pode dar ruim. É aquela história do depressão é falta de Deus, né? É uma frase muito, muito utilizada e fica cada vez mais enraizada na mente das pessoas, né? Exato, exato. Tem algumas frases aí, por exemplo, vindo para a parte da filosofia aí, a questão é Galileu, separei algumas frases aqui. Galileu, a Bíblia diz como ir para o céu, mas não como o céu está. Então, o Galileu era alguém que era religioso, não se sabe até quanto, né, o quanto ele era, porque ele era muito da área da ciência. Ele foi um que optou por abrir mão para não ter a sua punição, ficou quietinho de canto lá, né, abriu mão da sua, não vou usar a palavra dignidade, mas optou por ouvir a igreja. Mas essa frase ela é muito forte. Se a Bíblia diz como ir para o céu, mas não diz como ele está, talvez é porque não se saiba de forma transcendente como que é esse céu, né? Ou Nietzsche, que eu acho que foi um dos
dos que tu lesse, que tu citasse aí de alguns filósofos, não acho que é impossível nessa área do agnosticismo e do ateísmo não ter algumas marteladas do Nietzsche, né? Porque ele tinha a filosofia do martelo, né? O homem em seu orgulho criou Deus à sua imagem e semelhança. Entre tantas outras afirmações da filosofia ou citações da filosofia que tentam trazer esse despertar crítico, que é um dos objetivos teu também, trabalhando com a parte da psicologia e da ciência para que as pessoas possam vir a ter esse despertar crítico, né, Daniel? E muitas vezes, como tu já falasse, e eu acho que isso é muito importante, não é dizendo o que fazer, como fazer ou deixar de fazer, mas sim que a pessoa possa pensar por si com as ferramentas que estão dispostas para ela, né? Exatamente. Eu falo que eu não sou contra a religião, mas eu estou aqui fazendo divulgação científica, além de outras coisas, para orientar as pessoas no sentido de, olha, tem estudos mostrando que isso pode dar bom, isso pode dar ruim. Você decide, você está com a informação em mãos, mas é você que vai tomar a sua decisão. Então, é muito mais sobre informar para que as pessoas tomem consciência do que acontece e tomem boas decisões. Seja por meio do quadro Testemunho Cético, que é claro que existe um viés, são pessoas que saíram de uma religião para colocar o seu ponto de vista pessoal sobre como essas instituições funcionam, porque desgostaram de participar delas e estão hoje dissociadas, talvez até sem crença alguma. Mas a minha intenção é despertar esse senso crítico por meio dessas reflexões de dados de pesquisa e também mostrar que existem caminhos alternativos, porque muitas pessoas não conseguem entender como é viver, como é ver a vida sem esse prisma religioso. Se eu não tenho a crença em Deus, se eu não tenho uma religião, quem sou eu, no final das contas? Por que essas coisas acontecem com o mundo? Ou por que essas coisas estão acontecendo comigo? Para que eu vivo? Não vai ter um propósito? E eu vou morrer e acabou? Qual é que é? Então, muitas pessoas não fazem ideia do que colocar no lugar. Se a religião sai da sua vida, se a crença em Deus sai da sua vida, o que eu faço com isso agora? Então, eu tento mostrar que existe um caminho alternativo, ao mesmo tempo também em que eu tento quebrar alguns preconceitos existentes contra agnósticos, ateus, pessoas que não têm essa cosmovisão religiosa, que acabam sendo vítimas de preconceito, como se fossem pessoas más, que não têm escrúpulos, nas quais a gente não pode confiar, e assim por diante. Então, é um outro tipo de pauta que frequentemente eu abordo, principalmente no YouTube. Claro. Tem um escritor brasileiro, ele é poeta, Walter Vaini, e foi apresentada uma frase dele que ele disse que o ser humano é tão egoísta que é preciso a promessa de uma recompensa em outra vida para que ele possa fazer o bem nessa. Então talvez aí tenha um pouco da questão do buscar o fundamento ou de repente do preconceito em cima de que, mas se tu não acredita numa vida futura, num paraíso, para que tu está vivendo nessa? Como se a gente não pudesse enxergar que essa vida é especial, porque essa é que nós temos na mão, né, Daniel? Justamente. O Dawkins tem uma frase mais ou menos assim: o fato de que temos só esta vida deveria torná-la ainda mais preciosa. Mais ou menos assim que ele diz. E é um pouco sobre isso. Se é a minha única oportunidade existencial, deixa eu fazer valer a pena. Deixa eu curtir esta vida tanto quanto eu puder, com responsabilidade, é claro. Não é se entregar aos prazeres de forma inconsequente. Até porque se a gente faz isso, a gente se ferra. A gente acaba colhendo daqui a pouco dívidas, problemas de saúde. Então não significa se entregar aos prazeres de forma inconsequente, mas dá para a gente se realizar e talvez até mais do que se a gente estivesse numa religião que muitas vezes nos poda com coisas tão básicas quanto o amor entre duas pessoas. Só para dar esse exemplo, quantas pessoas homossexuais estão infelizes em relacionamentos heterossexuais porque não aceitam, não assumem ou têm medo de assumir a sua homossexualidade. Então deixam de viver uma coisa tão gostosa que é o amor, que é a sexualidade,
por conta de crenças tão questionáveis, tão mal fundamentadas, que foram construídas por pessoas da antiguidade, em grande medida. Então, é um tipo de exemplo de como algumas crenças podem acabar sendo até contrárias à nossa felicidade, e a gente pode encontrar em uma cosmovisão alternativa motivos para a gente poder realizar nossos potenciais ou abraçar nossos valores, um estilo de vida que seja muito mais satisfatório e não menos ético, em alguns casos até mais ético. Sem dúvida. Daniel, trabalha muito também a questão da pseudociência, que é outro dos ganchos aí que eu acho que é bem interessante a gente poder falar. Hoje em dia a gente tem aí a apropriação do termo quântico, né, para tentar explicar cientificamente coisas que são pseudociências, né, e tem diversos aí promessas de tratamentos. Às vezes a gente se depara aí faça aí uma jornada e custa, sei lá, 2, 3 mil reais, gasta uma grana federal achando que é... Isso assim, alguns que eu tenho conhecimento, às vezes até mais, né? Sendo que não opta por fazer uma terapia e às vezes acaba gastando esse dinheiro e depois acaba sendo necessário a terapia. E diante de tantas essas questões que estão surgindo muito, né? Queria que tu falasse um pouco por que as pessoas, no teu ponto de vista, estão procurando tanto essas terapias alternativas que prometem um monte de coisa, e já associando a isso, né, os efeitos que a mente muitas vezes produz, o efeito Forer, o efeito ideomotor, que são questões que tu explica, e eu acho que é interessante quanto mais a gente puder falar, para as pessoas poderem entender, né, do ponto de vista psicológico, o que a mente muitas vezes produz, e a gente acaba acreditando por um outro viés, e na verdade tem uma explicação científica, né? Tem explicações científicas de por que as pessoas acreditam em pseudociências. Um dos fatores, e é bem similar o raciocínio quando a gente quer entender por que as pessoas acreditam em pseudociências, é bem parecido com a forma como a gente compreende a própria religião, porque existem semelhanças entre crenças pseudocientíficas e crenças religiosas, a começar pelo fato de que ambas são mal fundamentadas em evidências. A gente não tem provas de que aquelas alegações são verdadeiras. No caso da pseudociência, por exemplo, a alegação de que a posição relativa dos astros afeta a nossa personalidade, ou afeta os meus relacionamentos interpessoais, ou até mesmo o início ou o fim de uma guerra. Então, são alegações as mais absurdas. Na constelação familiar, a ideia de que gerações passadas, o que aconteceu com o meu tataravô, com o meu tio-avô, afetaria a minha saúde mental agora, minhas escolhas na vida, se eu estou com problema com alcoolismo, com depressão, como se houvesse uma transmissão mágica, sobrenatural de informações que seriam armazenadas por um campo morfogenético, para usar a expressão deles, que explica o meu sofrimento agora, e numa sessão de constelação familiar a gente vai organizar a dinâmica da sua família para que aquele fardo, aquele problema que vem sendo transportado de geração em geração, finalize agora na sua geração e você possa ser uma pessoa mais feliz. Várias alegações absurdas, sem prova alguma, que acabam constituindo essas doutrinas pseudocientíficas. As pessoas acreditam em pseudociências porque, em grande parte, elas estão imersas em culturas cheias de pseudociências e que tem pouca instrução sobre o que é uma ciência e o que é uma pseudociência. Começa por aí. Então, a gente está num caldo cultural aqui no Brasil, onde você tem no SUS práticas científicas misturadas com práticas pseudocientíficas. Você tem numa sala um cardiologista fazendo seus atendimentos, na sala ao lado você tem uma sessão de reiki, ou uma sessão de constelação familiar, ou um outro médico oferecendo homeopatia. Tudo isso é pseudociências, porque não existem evidências de que essas práticas funcionam e suas alegações são absurdas do ponto de vista lógico, do ponto de vista evidencial. Então, as pessoas acabam, nesses contextos, nesses caldos culturais, onde ciência e pseudociências ficam tão misturadas,
não entendendo como separar o joio do trigo. Então começa por aí. Ainda nessa esfera social, cultural, existe muita propaganda sobre pseudociências. As pessoas, então, são bombardeadas com informações ou fake news sobre certos tratamentos revolucionários, com promessas milagrosas, que, aí entra um segundo fator, são muito poderosas para converter aquilo em uma contratação, né? Eu vou pagar aquele terapeuta no momento de sofrimento, de desespero. Então, quando você está mal, quando a sua vida está ruim, você está com algum tipo de sofrimento e ouve alguém dizendo de um novo tratamento revolucionário ou um tratamento milenar, porque isso veio do Oriente, você fica cheio de esperança e vai gastar tempo, energia e dinheiro naquilo. Então, essas pessoas são fisgadas por essas promessas, principalmente no momento do sofrimento. E tem um terceiro fator aí, que é mais cognitivo. As pessoas não são treinadas para avaliar um argumento. A falta daquele senso crítico despertado pela filosofia, despertado pela alfabetização científica, o conhecimento da ciência. As pessoas não sabem, muitas vezes, identificar falhas num argumento, num raciocínio, ou na própria forma de pensar, e, portanto, ficam mais vulneráveis a cair na lábia de charlatões ou de pessoas que podem até ser bem intencionadas, mas que estão te vendendo uma pseudociência. E aí vem as falácias, vem os vieses que você tinha brevemente mencionado antes. Cara, mas o meu tio tomou a cloroquina e melhorou de Covid. Como que não funciona? Olha a falácia aí. Você não pode, por uma mera correlação de um caso único, ou de alguns casos, chegar a uma conclusão tão com tanta convicção, né, de um assunto tão complexo quanto a eficácia de um medicamento, porque, em primeiro lugar, correlação não significa causação. Ele poderia ter melhorado por outros motivos. Então, existe essa falácia da ilusão de causalidade. Você precisa, então, fazer testes mais rigorosos para testar a eficácia de um medicamento. Então, se as pessoas não conhecem minimamente como medicamentos são testados, se elas não sabem que pessoas podem melhorar sem qualquer tipo de intervenção, se elas não conhecem esses conceitos mínimos, básicos do fazer científico, fica mais fácil você cair nesses argumentos, ou você mesmo elaborar esse tipo de argumento. Então, existem falácias que explicam por que as pessoas acreditam em pseudociências. É essa falta, para resumir, de uma atitude cética, ou desse senso crítico para poder pensar sobre alegações extraordinárias, que deveriam ser abraçadas apenas mediante evidências igualmente extraordinárias, ainda mais quando o assunto é saúde. Claro. Infelizmente, essa é a realidade. E aí, aí onde pode entrar, por exemplo, a questão do efeito Forer, né? A descrição genérica, que não é que não se usasse antigamente, e tu cita, por exemplo, o exemplo do neuromágico, né? Mas hoje em dia, com a internet, ficou muito mais fácil de propagar esses atendimentos, vamos dizer assim. Acho que até as formações são muito facilitadas, porque se cria uma formação, passa aquela formação para a pessoa até de uma forma, em algumas horas, e aí é onde entra o fisgar, né? Esse anzol, por exemplo, com o efeito Forer. Até queria que tu explicasse um pouquinho melhor. O efeito Forer é muito legal para a gente entender, por exemplo, astrologia, vidências, né? As pessoas falando do seu futuro, profecias em igrejas também. Estou falando que tem semelhanças entre religião e pseudociência, que é quando você está diante de uma afirmação que é relativamente ampla ou genérica, que se aplica a muitas pessoas, mas você acaba pegando aquilo muito para si mesmo, como se fosse específico para você. Então, a afirmação do tipo, olha, você nem sempre diz o que pensa. Você guarda muito daquilo que você gostaria de dizer. Olha que afirmação que se aplica a praticamente todos nós, porque ninguém diz tudo o que pensa. Todos têm algum nível de filtro, de autocontrole, de cuidado com o que vai dizer. Todo mundo, mesmo as pessoas mais impulsivas. Então, isso é Você é uma pessoa muito ansiosa, essa é básica, né?
Você fica inseguro ou insegura em certas situações, ou está passando. Cara, isso aí se aplica a muitas pessoas. Então, o efeito Forer é quando, diante de uma alegação genérica, de uma afirmação meio ampla, a pessoa interpreta aquilo como muito específico. E tem muitos estudos demonstrando isso, para explicar, inclusive, a astrologia. Eles passam para as pessoas descrições de sua personalidade, para que elas avaliem numa escala de 0 a 10, digamos. 10 sendo totalmente acurada essa descrição da minha personalidade, conforme o mapa astral que você descreveu, até 0, isso não tem nada a ver com minha personalidade, ou 5, mais ou menos a ver. Então, quanto mais alto, mais acurada seria a descrição da personalidade. As pessoas, em geral, pontuam muito alto. Nossa, essa descrição da minha personalidade, conforme meu mapa astral, é muito acurada. Quando o pesquisador revela que todas as pessoas receberam a mesma descrição da personalidade, demonstrando assim como a gente tem essa tendência de enxergar a gente em afirmações mais ou menos genéricas ali. Mesmo quando há algumas afirmações mais específicas, acontece um outro viés, que é o viés de confirmação ou de seleção que a gente faz daquelas afirmações que batem com o nosso jeito de ser, ao passo que a gente ignora afirmações que não batem muito, esquecendo delas. O saldo final é: eu só me lembro daquilo que bate com o que eu quero acreditar ou com quem eu sou. O que não batia ou que dizia o que eu não queria ouvir, eu desconsidero, desqualifico ou me esqueço. Então, o saldo final é: nossa, aquele vidente, ou aquele médium, ou aquele astrólogo, ou aquele profeta tinha mesmo um poder sobrenatural ou paranormal, porque me descreveu muito bem. Então, esse viés de confirmação explica muito. Além também, para dar mais um exemplo, da lei dos grandes números. A pessoa que está fazendo dezenas ou centenas de afirmações sobre o futuro, de vez em quando vai acertar, por coincidência. Então, às vezes, mesmo afirmações muito específicas podem acabar coincidindo com a realidade. Isso não garante que a pessoa tenha um poder. Isso pode ser muito bem explicado por uma amostra muito grande de afirmações que tem uma alta probabilidade de coincidir ou de se correlacionar com algum desfecho no mundo, com algum acontecimento que se assemelha com aquilo que foi dito. Então, isso também, eventualmente, pode explicar o crédito recebido por algumas dessas pessoas por seu suposto poder. Aquela coisa da gente acreditar porque quer acreditar, né? Muitas vezes é aquela história: vou fazer a minha oração, uma oração, Deus me respondeu. Tu ouvisse mesmo Deus ou porque tu quis acreditar que teve aquela resposta? Aí tu vai e divide essa profecia com outra pessoa, mas aí não aconteceu. Bom, mas aí é porque Deus não quis. E a pessoa não se dá conta, Deus não era o momento, né? Deus não quis nesse momento, tudo. E a pessoa não se dá conta que essas orações, elas são orações, daí que eu digo, são as colocações de palavras, elas são contraditórias. Ou até mesmo um tanto desnecessário, ou até um mundo que se desconhece, que é justamente fazer essas colocações de forma certa, ou uma coisa ou outra. Acreditar porque quer acreditar não traz resposta nenhuma, né? Exato. E tem um pouquinho também aí nisso que você falou, da ressignificação, que é muito utilizada essa estratégia, tanto por quem acredita, como por quem é um líder ou um profissional que trabalha com essas coisas, que são pseudociências, ou até mesmo dentro das religiões, que é reinterpretar aquilo que foi dito, que foi previsto, é ressignificar. Então, se eu digo assim, por exemplo, que, cara, eu estou vendo aqui, Diego, tá me chegando aqui, cara, do além, a imagem de praia. Você gosta de praia? Aí, de repente, você não gosta de praia. Aí não teria a ver, né? Aí você anda meio cansado ultimamente, de repente você anda cansado. Ah, tá, então a imagem que eu tive de praia aqui simboliza a sua necessidade de descanso. Então a pessoa vai ressignificando, vai encontrando um jeito de encaixar aquele erro em um acerto. Então você reinterpreta aquilo que você estava dizendo para você nunca errar. Ou então faz a responsabilização do consulente, que é quando, cara, eu fiz a minha parte. Se não aconteceu,
é porque você resistiu, você não orou bastante, não teve fé, ou você não seguiu à risca o que eu te prescrevi. Então, você acaba culpando o consulente ou o crente, a pessoa que foi em busca de respostas, por aquilo não ter acontecido. Então, é a ressignificação em algumas de suas faces. Daniel, já encaminhando para o fim aqui, eu vejo, quando te fiz o convite, eu comentava o quanto eu ainda acho que está muito devagar, está engatinhando muito a questão da divulgação científica, porque a proporção é uma guerra, né, do que se tem justamente ao contrário. A gente vê aí o designer inteligente, né, o mundo iniciou há 6.000 anos e tem uma ressignificação, por exemplo, para dizer que existiram os dinossauros, mas dentro desses 6.000 anos... É um troço que é absurdo. Ou outros que, eu saí, eu já tive na seita tal, tive num lado, no outro, eu sei de tudo e estou contando tudo. Isso é um grande problema. E aí é onde entra a divulgação científica que está engatinhando. E aí eu peço para tu falar de outra questão. Teu canal, que é muito visto e traz o depoimento cético, traz a parte científica, traz a parte técnica, mas tem também o IPA, né? O Instituto Ponto Azul, que é onde tu busca colaborar com toda uma sociedade, e especialmente brasileira, com diversos cursos, com diversos temas, nessas 3 áreas principalmente, né? Psicologia, ciência e filosofia. Então eu queria que tu detalhasse, falasse um pouco mais e ainda por cima de uma forma muito acessível a todos, né, Daniel? Pois é, cara, eu acredito muito na divulgação científica como um meio de ajudar as pessoas a entenderem a ciência, como a ciência funciona, não só as descobertas da ciência, que são importantes de serem conhecidas, mas qual é a lógica da ciência, por que ela é tão poderosa para a compreensão da realidade, para a transformação de produtos e serviços que têm sua confiabilidade, porque assim as pessoas não vão acreditar em qualquer besteira que aparece por aí, que contraria princípios científicos básicos, e aprendendo a forma científica de pensar, podem aplicar isso em seu dia a dia, como no caso do medicamento. Poxa, mas esse tratamento seu passou por um ensaio clínico randomizado, onde os sujeitos são divididos em grupos diferentes, com cegamento, com grupo placebo, com teste estatístico. Então, saber um pouco como a ciência funciona te possibilita aplicar esse raciocínio nas questões diárias para você não ser passado para trás, para você não perder tempo, energia e dinheiro e até colocar sua saúde em risco com tratamentos pseudocientíficos. Tem estudos mostrando, inclusive, que pessoas que entram em contato com informações refutantes, que são problematizações acerca de certas práticas pseudocientíficas, quem entra em contato com isso fica mais imune a não acreditar nessas pseudagens. E como as pessoas entram em contato com isso? Em grande parte pela divulgação científica, seja em revistas, canais do YouTube, na televisão. Essa é a importância de cientistas e entusiastas, que não são necessariamente cientistas, mas que entendem de ciência, levar esse conhecimento, esse raciocínio crítico, a problematização das pseudociências para o grande público, para essas pessoas estarem mais preparadas para poder pensar criticamente, não cair em armadilhas por aí. Então, meu trabalho nas redes sociais em geral, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no X, né, no X, que é o antigo Twitter, é muito nessa direção. Então, eu acredito muito no poder da divulgação científica para transformar a forma de pensar das pessoas. Então, eu faço isso por lá. E, para quem quer se aprofundar nisso, a gente tem o Instituto Ponto Azul. Temos agora uma formação em ciência e filosofia do Instituto Ponto Azul, que é basicamente uma estrutura que oferece cursos e clubes do livro online para quem quer aprender mais sobre filosofia, aprender mais sobre ciência, sobre temas importantes como a própria religião que a gente vem conversando. A gente tem um curso sobre pseudociências, um curso sobre a história da Bíblia, para dar um exemplo de um que o pessoal amou, para que as pessoas se tornem mais críticas, compreendam um pouquinho desses assuntos que são tão relevantes na sociedade, para terem mais autonomia na forma de pensar, para ter uma atitude mais cética, mais racional diante do mundo. Então,
é um pouco esse o trabalho que eu tenho feito ultimamente, Diego. Que é o instituto.azul.com.br, é isso? Exato, instituto.azul.com.br. A gente tem também agora a formação em psicologia clínica para quem é psicólogo e estudante de psicologia. Então, aí a gente já está oferecendo essa formação específica. Então, quem está assistindo, se for da psicologia, a gente tem no instituto.azul.com.br/psi a nossa formação em psicologia clínica, com a mesma pegada do pensamento crítico, de fazer uma prática baseada em evidências. Então, algo bem balizado pela própria ciência. Porque, infelizmente, na psicologia existem muitas pseudociências, existe muita gente fazendo um serviço bem ruim. Excelente. Daniel, quase uma hora de bate-papo. Eu quero te agradecer muito pelo teu tempo. Se tivesse aí, como tu no início ali citasse aí, né, no eixo São Paulo, podendo estar em diversas encontros, né? E posso citar alguns podcasts fantásticos aqui, o do Wesley, do Lutz e tantos outros aí que tu tivesse. O do Wesley, fantástico, né? Que bate-papo, poder, com uma pessoa com também tamanha bagagem, né? Poder trazer esse conhecimento para nós. E sei do teu tempo aí bastante corrido, mas para mim, como eu já disse, uma honra. Então, sou muito grato por tu ter concedido essa entrevista, esse bate-papo, estreando então o Pod Luca, que é o podcast do Di Luca, sem fronteiras, com esse objetivo então de também colaborar, levando divulgação científica, um pouquinho de filosofia, psicologia e o despertar do senso crítico nas pessoas. Muito obrigado, Daniel. Valeu, Diego. Sucesso aí para você, para o podcast. Tudo de bom aí. Precisando de mim, só me acionar, então. E parabéns pelo trabalho. Muito obrigado.